Olá! No nosso último vídeo, nós vimos sobre identificar ideias, no nosso ambiente, ideias que podem se transformar em negócio. Nós paramos usando a ferramenta do Canvas do Problema. Para quê? Para refletir sobre as necessidades que clientes em potencial estão demonstrando por aí, para refletir sobre as lacunas que existem no mercado, o que os meus concorrentes não estão resolvendo e que talvez eu consiga resolver, e qual que é o diferencial, então, que sabendo dessas lacunas e dessas necessidades, eu posso oferecer para ser um serviço diferente, para que as pessoas deixem de usar o da concorrência para usar o meu, ou para que pelo menos elas me abram espaço para mostrar o meu serviço. Então, eu preciso gerar diferencial. E eu vou gerar esse diferencial para quem? Eu tenho um mercado gigante de pessoas. Como que eu quebro esse mercado para entender quem é realmente o meu público? Para quem eu estou vendendo e com quem que eu estou falando? Então, aqui a gente entra num componente de marketing dentro do empreendedorismo, que é a segmentação de mercado. Eu preciso entender quem é meu cliente para falar a linguagem dele. É uma linguagem jovem ou uma linguagem mais idosa? É uma linguagem para um público mais familiarizado com tecnologia ou menos familiarizado com tecnologia? Como que eu vou entregar isso? Via internet, pessoalmente? Como que essas pessoas vão ter contato comigo? Tudo isso a gente vai ver mais para frente na aula de marketing, mas isso parte dessa segmentação de mercado. Para quem eu quero vender? Não dá para eu vender para todo mundo. Eu posso até tentar, mas eu preciso começar por algum lugar. Eu preciso definir quem é meu público-alvo. E como a gente faz essa definição de público-alvo? Aqui eu vou remeter ao livro de administração de marketing, para a gente fazer essa segmentação utilizando algumas categorias. Vamos dar uma olhadinha para a gente conhecer quais são elas. Então, segmentar mercado é você escolher um grupo de consumidores que tem um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Eu identifiquei qual é a demanda de mercado, qual é a lacuna do mercado. Então, quem é que divide essa lacuna de mercado, que tem essa mesma necessidade? E aí a gente segmenta. É importante eu segmentar para que eu consiga me posicionar diante desse mercado em termos de linguagem, canais de venda, de distribuição. Eu consiga gerar valor para o meu produto, colocar nele diferencial que esse público realmente identifique como valor. Então, para cada segmento de mercado ou mercado-alvo, a empresa vai oferecer uma oferta de produto ou serviço. Pode ser que você tenha mais de um segmento, você atinja 2 tipos de pessoa. Mas, aqui a gente vai ver como segmentar, e aí depois mais pra frente, quando a gente for falar do Canvas de modelo de negócio, a gente vai ver como que a gente põe esses diferentes segmentos dentro do modelo de negócio. Existem 4 formas, 4 componentes para a gente segmentar esse mercado. Principais componentes, Primeiro ponto que a gente pode olhar para segmentar é a geografia, a região geográfica a qual eu pretendo atender. O meu negócio vai ser um negócio local, só para minha cidade? Eu vou atender o estado inteiro? Ou vai ser algo que eu vou oferecer via internet, pode ser até internacional? Eu consigo focar nesse público hoje? Mesmo que seja algo que eu vou oferecer por internet, eu consigo dar suporte para fugir aqui dos limites da minha cidade nesse momento? Enfim, qual que é a região que eu vou atender utilizando aquele meu serviço? Por que isso aqui é importante? Para eu definir que canal de distribuição eu vou utilizar, eu vou fazer entrega ou não? Como que vai ser essa entrega e quem vai custear? Para eu entender onde que eu coloco a minha propaganda, como que eu estabeleço os meus canais de marketing, os meus canais de contato, e inclusive me influencia no produto. Coloquei aqui, por exemplo, um McDonald's na Índia, onde as pessoas não comem a carne de boi. E aí, o que acontece? Você segmenta para aquela região geográfica, você sabe que o seu segmento de mercado tem um segmento, nós já vamos chegar ali,
ter um segmento psicográfico e comportamental diferenciado para aquela região. Então, né, conforme a sua região geográfica, eu consigo determinar qual que é o segmento geográfico, comportamental, psicográfico daquelas pessoas que estão ali naquela região e transformar o meu produto. Não adianta eu vender coisas de carne num lugar que a maioria do meu público é vegetariano. Ou eu posso estudar, né, talvez um público da minha cidade e verificar quais que são as demandas que tem ali, e eu vou limitar o meu produto e o meu serviço para atender aquela região geográfica, né, aquele pedaço ali que eu sei que eu consigo atender. Então, essa é a segmentação geográfica, estipular, né, qual que é o seu raio de atuação, onde você está atendendo, e aí, a partir daí, você olha para os outros tipos de segmentação e identifica qual que é o perfil das pessoas que estão ali, que vão ser atendidas por aquele produto ou por aquele serviço, pelo seu negócio. Uma outra forma de segmentação, que aí ela também, né, é um componente, a gente tem que olhar elas todas juntas, é a segmentação demográfica. A idade vai influenciar para o seu cliente comprar ou não o produto que você quer oferecer? O seu negócio vai atender só um público de determinada faixa etária ou serve para qualquer faixa etária? Porque se ele atende determinada faixa etária, eu vou ter apresentações daquele produto de forma diferente. Olha aí o exemplo que está aí no seu vídeo. Né? Eu vou colocar embalagens diferentes, uma embalagem mais sofisticada para um público que talvez seja um público que está numa idade mais teen, uma idade que quer uma coisa mais chamativa, uma coisa mais prestando atenção no visual, e aí olha como que o demográfico está ali junto com o psicográfico, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou é uma coisa que vai ser mais chamativa para um público que tem uma idade que é um público mais infantil, vai ser uma coisa mais divertida. Então, vai diferenciar a apresentação desse produto, vai diferenciar a linguagem que eu vou ter com as pessoas ao oferecer esse produto. Aqui na demográfica pode entrar o grau de instrução, você vai abrir aí uma empresa de consultoria. Só que é consultoria para um pessoal que está lá na zona rural, talvez um pouco mais isolado e que não tem, por exemplo, muito domínio com tecnologia. Que linguagem eu vou usar? É a mesma linguagem? Esse meu segmento pode ser diferente do meu público consultoria empresa, que talvez já está acostumado com outro palavreado, com tecnologias, eu posso fazer um Meet. Enfim, é importante eu diferenciar. Né? A minha empresa atende esses dois segmentos, então será que eu não posso separar esses dois segmentos e oferecer produtos e serviços diferenciados para eles? Pode impactar aqui a religião, a geração, né? E na geração aqui entra também esses aspectos de tecnologia, de como que eu estou oferecendo esse produto, sexo, feminino ou masculino, né? A gente tem um outro exemplo, ó, de um gilete que é desenvolvido especificamente para um público feminino. Então, o tipo de propaganda, o tipo de apresentação, o tipo de produto vai ser diferenciado. Então, a partir do momento que eu resolvo segmentar em públicos-alvos diferentes, eu vou, né, melhorar o meu produto de acordo com as demandas daquele público que está sendo assistido, que está sendo atendido com aquele meu produto. Eu vejo essa segmentação demográfica em bancos, por exemplo. Né? Banco segmenta por renda, segmenta por quantidade de investimento, e ali você tem as carteiras, os tipos de cliente, né? O cliente varejo, o cliente prime, o cliente personalité, os diferentes segmentos, né? Que vão diferenciar os clientes que estão ali dentro. Cada um tem seus interesses, né? Ao utilizar o serviço. São serviços diferentes para clientes de segmentos diferentes. Então, você segmenta aqueles clientes dentro do seu negócio, né, em segmentos diferentes. E aí, né, demográfico, eu acho que é o que a gente mais consegue segmentar, né?
A gente consegue segmentar por geração, por exemplo, os veículos, né? SUV pega uma determinada geração, já esportivos pode ser que pegue outra. Então, eu analiso, né, qual que é o perfil demográfico da pessoa que eu quero atender com o meu produto ou o meu serviço. Um outro ponto que é preciso analisar é o perfil psicográfico. Psicográfico envolve as características psicológicas de sentimento, quais que são os valores que o meu cliente defende, que traços de personalidade que ele demonstra. Ou seja, a gente fala lá da segmentação geográfica, que às vezes tem um público naquela região geográfica que é mais vegetariano, ele defende, né, essa filosofia, ele defende ali valores, né, ali por trás daquele hábito de consumo, daquele comportamento, que também é uma forma de segmentar, que é a próxima, mas por trás daquele comportamento tem um valor, né, tem um princípio que aquela pessoa defende e que para você chegar e tocar aquela pessoa, para que fidelizar aquela pessoa, você precisa também tocar e ter esses valores. Então, ao segmentar e pensar nesse lado psicográfico, eu penso no que meu cliente sente. E por que ele usa a minha marca? Por que ele me escolhe? Né? Ou eu estou começando um negócio, por que ele me escolheria? E aí eu vou compartilhar esses valores com ele, esses propósitos, para que ele veja que, como eu compartilho com ele, ele se identifica com a minha marca e aí ele passa a consumir e defender aquela marca. E aí a gente tem, né, várias formas de pensar nesse perfil psicográfico, né? Eu dei o exemplo aí dos veganos, tem pessoas que têm traços mais inovadores e pessoas que são mais conservadoras. Então, por exemplo, quando eu estou lançando algo de alta tecnologia, que público que eu estou buscando? Né? Qual que é o perfil psicográfico dessas pessoas que vão testar uma coisa que ainda não está no mercado? Pode ser de pertencimento, né? A gente tem certas marcas que vão defender, né? Tô até dando um exemplo aqui, que a gente falou sobre tênis, né? Marcas que vão defender o sustentável, a parte ambientalista, de que matéria-prima você utiliza naquilo. Já tem gente que tá focado na parte fashion, de moda. Então, qual que é o meu público, né? O que esse meu público sente? O que ele defende? Quais são os valores defendidos por ele? E uma outra forma de segmentar é o comportamento. Que os comportamentos são recorrentes para aquele público que eu estou esperando, para aquele meu mercado. Por exemplo, eu estou aqui em Poços. Em Poços, a gente é uma cidade turística. Então, vamos supor que tem um restaurante no centro. Eu quero abrir um negócio, um restaurante em determinado local ali no centro. Meu mercado-alvo vai ser o quê? Vai ser turista? Ou eu tô abrindo porque eu identifiquei uma necessidade que as pessoas daqui não têm uma comida barata para comer ali naquela região. Porque se o meu público for turista, pode ser que eu queira investir num ambiente que seja diferenciado, pode ser que eu queira investir numa comida que seja diferenciada, uma comida que tenha suas raízes aqui em Minas, pode ser que eu queira investir numa música diferenciada, num lugar para a pessoa tirar foto, já que ela é turista, ela vai querer postar aquilo. Ou o meu público é aquele público que vai estar ali comigo todo dia, aquele público que precisa de um lugar para se alimentar diariamente. E aí, se for, eu posso pensar num programa de fidelidade, eu posso pensar numa comida com um preço mais acessível, numa comida que seja diferente, né, para cada dia da semana, uma comida mais simples para que eu consiga focar no preço. Então, o meu posicionamento vai depender do comportamento do cliente que eu estou esperando. Pode ser em relação à prontidão, é aquela pessoa que fica na fila lá para pegar o próximo modelo de iPhone, é aquela pessoa que não liga muito para isso. Qual que é o meu público, né? Aquela minha alta tecnologia está atendendo esse público aí, que é o público que está ali em prontidão para alta tecnologia, ou não, né? É um público que não está pensando muito nisso. Eu posso segmentar por ocasiões, por exemplo, pacotes de férias, enfim, eu posso pensar viagens aéreas, né? Que tipo de clientes que eu tenho ali
né? Eu tô fazendo pacotes que são pacotes de promocionais ou pacotes de férias. Eu posso segmentar por pacotes de benefícios, né? Eu dei o exemplo do restaurante. Meu restaurante, ele tá focado no público daqui da cidade mesmo. E eu notei, por exemplo, que o pessoal que tem criança não tem um lugar para levar que seja divertido. Então eu posso colocar um playground. Então, a partir do momento que eu coloco um playground, eu tô sinalizando que o meu segmento de mercado são pessoas que têm filhos. Ou pessoas que, né, às vezes não têm filhos, mas que compartilham de necessidades parecidas com aquele público ali. Por quê? Que aí eu já vou fugir, por exemplo, daquele casal que não quer barulho, que quer ir num restaurante mais chique, bater um papo, porque é outro segmento. Então, a partir do momento que eu defino o meu segmento, eu vou colocando componentes de valor no meu negócio, de acordo com a região geográfica que eu tô, de acordo com a demografia, né, qual que é o perfil demográfico do meu cliente, idade, sexo, estado civil, o perfil psicográfico de sentimentos, né, o que ele sente né, psicológico, o que ele sente ao consumir determinada marca, e o comportamental, como que ele se comporta ao utilizar aquele negócio. E para além desses perfis, né, aqui eu estou traçando um perfil geral. A gente pode fazer o que a gente chama de persona, que é o quê? Pegar esse perfil geral e dar para ele uma cara, colocar um nome nesse cliente, identificar quais que são essas características geográficas, demográficas, comportamentais e psicográficas, e criar ali uma imagem de cliente, né? Quem que é esse cliente que está sendo atendido? Aquele cliente ganha nome, aquele cliente ganha uma persona, para que eu saiba quem é o meu público-alvo representado por essa persona. Então, persona é o tema do próximo vídeo, para a gente pensar como que a gente cria essa persona.